Olá pessoal, então vamos continuar aqui com o nosso curso de introdução ao uso do software LaTeX, né? Esta vai ser a nossa 11ª aula e nessa aula nós vamos iniciar o segundo módulo do nosso curso, né? Que são essas 5 últimas aulas voltadas para as apresentações utilizando o Beamer, né? A classe Beamer do LaTeX, né? Para que a gente consiga fazer, né, algumas apresentações de slides como essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? Então, eu coloquei essa parte no nosso curso porque eu acredito que seja importante, sobretudo para aqueles alunos do nosso curso que são da área de matemática e da área de exatas, né? E às vezes você quer fazer uma apresentação do seu trabalho, né? Vai apresentar o seu trabalho em algum evento, em algum seminário. Então é interessante que você saiba também, né? Pelo menos os princípios básicos aí para a gente estar trabalhando com apresentações no LaTeX, né? Então vamos lá para a nossa 11ª aula. Nessa aula a gente vai falar sobre a classe Beamer, vamos falar também sobre o preâmbulo, falaremos também sobre a criação das lâminas, seções, subseções e sumário, e eu também vou comentar um pouquinho com vocês sobre temas. Primeira parte da nossa aula, a classe Beamer, né? Então vamos ver aqui o que é a classe Beamer. Beamer é uma classe LaTeX poderosa e flexível para criar apresentações de ótima aparência, né? Então, para você preparar apresentações com o Beamer, é bem diferente de você preparar com programas What You See is What You Get, né? A gente já explicou aqui no curso anteriormente o que seria esse acrônimo aqui, né? What You See is What You Get. Ou seja, né? Você tem... What you see is what you get. O que você vê é o que você tem, né? Então, no caso, um exemplo de programa What you see is what you get seria apresentações em PowerPoint, né? Por exemplo, ou similares, que você está ali trabalhando com a apresentação e mexendo. A formatação que você mexe lá na sua tela do seu computador é da mesma maneira que vai ficar a apresentação final, né? A sua apresentação de slides no final. No LaTeX, como vocês já sabem, né, vai funcionar de uma maneira diferente, né? E que diferença é essa, né? As apresentações com o Beamer, usando o LaTeX, né, elas, assim como qualquer documento, né, do LaTeX, possui duas partes, um preâmbulo e um corpo, né? Então a gente tem o preâmbulo do seu documento LaTeX, né? Que é aquela parte antes do Begin Document, né? E depois a gente tem a parte do corpo da apresentação, que é aquela parte que está entre o Begin Document e o End Document, né? E essa última parte, né, o corpo da apresentação, ela vai ter as seções e subseções, né, caso você queira, né? E também os slides, né? Então, como eu falei, uma apresentação com o Beamer possui um preâmbulo e um corpo, né? E este último, no caso, o corpo, contém seções e subseções, contém os diferentes slides, que no Beamer eles são chamados de frames, né? E são colocados em ambientes, e eles são estruturados em ambientes também como o Itemize e o Enumerate, né? Então, para você fazer listas, a gente também dá para usar os ambientes Itemize e Enumerate, né? E assim por diante. Então, basicamente, um documento na classe Beamer, o que ele vai ter de diferente? É que você vai definir um ambiente chamado frame. Nesse ambiente, cada ambiente desse é o que vai equivaler a um slide da sua apresentação. E aí, dentro desse slide que você vai trabalhar, vai escrever seu texto,
colocar suas figuras, né, tabelas. E aí essas coisas, textos, tabelas, né, a menos de uma coisinha aqui ou outra ali, vão seguir como se você tivesse em qualquer outro tipo de documento LaTeX, né? A maneira de você fazer tabela aqui no Beamer é a mesma maneira de você fazer tabela lá no documento, na classe Article ou na classe Report ou outra classe que você escolher, né? Classe Book, etc. Né? A maneira de você botar uma figura também é similar, né? Vai ter só algumas pequenas diferenças em relação a alguns comandos, a gente vai tentar ver isso ao longo dessas próximas aulas, né? Então, assim, para você trabalhar, né, com LaTeX, você precisa saber os comandos, né? Então, a óbvia desvantagem dessa abordagem é que para você fazer uma apresentação utilizando o Beamer, você precisa conhecer o LaTeX, né? Então, se você não souber mexer com o LaTeX, fica inviável você fazer uma apresentação utilizando a classe Beamer. Por outro lado, a vantagem é que se você conhece o LaTeX, você pode usar também o seu conhecimento de LaTeX, né? Não só também para você criar uma apresentação e não apenas escrever artigos ou monografias, né? Estrutura, como eu já comentei, né? Estrutura de uma apresentação Beamer. Como foi falado antes, a estrutura básica de uma apresentação no Beamer se divide em duas partes. Nós temos o preâmbulo, que é onde nós colocamos os pacotes que iremos usar, definimos o tema da apresentação, tamanho de letra, entre outros comandos mais gerais, por assim dizer, né? Então, assim como funciona lá num documento da classe Report, ou da classe Article, ou da classe Book, por exemplo, no preâmbulo você vai dar uns comandos que são mais gerais, que eles vão valer para todo o seu documento. Você vai dizer lá o tamanho da fonte que você vai querer, qual classe você está usando, né? No caso aqui vai ser a Beamer, mas o tamanho da fonte, se você vai definir, por exemplo, lá no preâmbulo, um novo teorema para você poder estar utilizando aquele teorema dentro do seu texto. Então aqui no Beamer não vai funcionar, não vai ser nada diferente. No preâmbulo você vai definir esses comandos mais gerais, né? Colocar os pacotes que você vai utilizar e etc. E o corpo da apresentação, né? Ele se inicia logo após o preâmbulo, né? Com o comando /begin document, né? E termina, né? Lógico, com aquele comando /end document, como vocês já devem saber. E essa é a parte em que nós colocamos o conteúdo da apresentação. E esse conteúdo ele vai ser distribuído ao longo dos frames, né? Então cada frame ele vai equivaler a um slide, né? Isso em geral, né? Bem, vamos falar agora do preâmbulo. Para iniciar uma apresentação Beamer, devemos colocar no preâmbulo do documento, né, o seguinte comando: /document class opções, né, aqui entre colchetes, as opções da classe, e aqui entre chaves a classe. No caso, a classe que nós vamos utilizar é a classe Beamer. Em seguida, assim como nas demais classes do LaTeX, o início e o final da apresentação em Beamer serão marcados pelos comandos /invertida, begin, abre chave, document, fecha chave, e /invertida, end, abre chave, document, fecha chave, respectivamente. Então aqui, assim como num documento lá na classe Report ou na classe Book, você vai usar o begin e o end document para abrir e fechar a sua apresentação, né? Abrir e fechar o seu documento. Porém, adicionalmente ao que acontece, adicionalmente seria o que? Diferente do que acontece nas outras classes, aqui você tem que estar trabalhando com os frames para poder você colocar o seu conteúdo, né? Então, o seu conteúdo ele vai ser distribuído ao longo dos frames. Cada frame ele vai ser escrito, né, lá no seu editor LaTeX com um comando como esse aqui, ó, /begin, né? Abre aqui um colchete para você colocar opções no seu frame, fecha o colchete, abre chaves,
frame, que é o nome do ambiente. Aqui dentro você vai escrever o seu conteúdo, né? Se é texto, pode ser figura, uma tabela, etc. E aí você tem aqui o end frame, que vai fechar o seu ambiente frame. Em geral, cada frame ele vai equivaler a um slide do seu documento. Porém, existe um comando que dá para você pegar um mesmo frame e fazer com que ele se divida em vários slides. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, agora não, né? Algumas opções da classe Beamer, né? Então, quando você está aí na classe Beamer, você tem esse argumento aí no document class, né? Onde você pode colocar algumas opções. O primeiro caso que a gente vai ver aqui é em relação à questão do tamanho de letra. Então, para você alterar o tamanho de letra aí na classe Beamer, você vai colocar aqui o tamanho, que pode ser qualquer um desses, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 ou 20, aqui entre colchetes, antes de você declarar para o LaTeX qual é a classe. Então vamos aqui fazer um teste aqui no Overleaf. Eu coloquei aqui, né, o comando document class Beamer, né? Aqui eu coloquei o /begin document. Aqui eu coloquei o /begin frame para ser o nosso primeiro frame. Aqui é o end frame e aqui o end document. Aí aqui eu vou escrever uma palavra aqui. Vamos colocar, por exemplo, o nome de uma cidade brasileira. Sei lá, São Paulo. Então eu coloquei uma palavra aqui. Aqui nas opções eu vou colocar aqui o colchetezinho de opções, né? E eu vou colocar 12pt. Aí eu vou apertar aqui no meu teclado Ctrl S e o Overleaf ele já vai salvar e compilar automaticamente para mim. E aí eu escrevi aí, apareceu aqui a palavra São Paulo. Agora eu vou mudar esse tamanho, né? Você vê que aqui a proporção está em 110%, ó, aqui da tela. Eu vou mudar esse tamanho dessa letra. Vamos escolher um tamanho maior. Vou colocar 20. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu mudei aí na opção, coloquei 20. Vou apertar aqui no meu teclado Ctrl S. E olha só o que aconteceu, ó. A letra, ó, você vê que a proporção aqui se manteve, ou seja, esse slide está do mesmo tamanho, mas a letra ela já aumentou aqui, ó, certo? Então, o que acontece? Quando eu coloco o 20 aqui, ó, ele define esse valor para todo o meu documento. Então, todos os meus slides, por padrão, eles terão a fonte tamanho 20. Se eu quiser que, por padrão, a fonte seja tamanho 11, eu posso colocar aqui 11pt. E aí ele já vai diminuir o tamanho da fonte. Certo? Então, essa é uma primeira opção que você pode colocar na classe Beamer. Mas tem algumas outras opções também, né? Que a gente trouxe aqui nesse material. Nós temos também o Aspect Ratio, ou a proporção de tela. E como é que funciona? Dependendo do monitor que você quer apresentar, fazer a sua apresentação, né? Apresentar seus slides, você pode, se você quiser, formatar a sua apresentação para que a proporção de tela nessa apresentação seja compatível com aquele monitor em que você quer projetar, com aquela TV onde você quer colocar seus slides, ou então com a tela do seu projetor, né? E aí, para você mudar a proporção de tela, você pode estar utilizando essa opção aqui, ó, Aspect Ratio igual, e aí depois você põe a taxa que você quer de proporção de tela lá dentro das opções da classe Beamer, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando com um monitor
aonde a proporção é 16 por 9. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, ó, colocar aspect ratio, né, aqui, esse comando, igual, lá dentro das opções, né, do Beamer. Então você vai aqui, ó, você pode colocar aqui o aspect ratio, e aí você bota aqui 169, que seria o 16 por 9. E aí, deixa eu colocar aqui 20 pt. Novamente, né? Lembrando que você aqui, quando você trabalha com opções aqui dentro do comando, você pode declarar uma opção e aí você pode declarar outra colocando uma vírgula. E aí eu posso botar aqui o 20 pt também, tá? Então vou dar Ctrl S aqui, ó. Note que o formato aqui, ó, do que apareceu aqui do lado direito, mudou ligeiramente, tá? Por padrão, a proporção de tela do LaTeX, ela é 4:3, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 4:3, vamos ver. Ele fez aqui o slide, mas deixa eu tirar a opção agora. Vamos dizer que eu não coloquei nenhuma opção. Então, não coloquei nenhuma opção. Vou deixar a opção só do tamanho de letra, 20 pt. Você vê que não mudou aqui, ó, do lado. Ó. Por quê? Porque o padrão, né? O padrão é a proporção 4:3. E aí você coloca aqui 4:3, tá? Então não muda. 4:3, a proporção é essa daí, né? A proporção padrão. Mas se você quiser colocar numa proporção 16 por 9, você pode botar aqui o aspect ratio igual 169. E aí você já vai ver que o formatinho aqui, ó, já mudou, ó. A proporção de tela aqui da minha apresentação já mudou. Quais são outras opções que eu posso ter também? Eu posso colocar também na proporção 16 por 10, né? Que é o 1610. Proporção 14 por 9. Na proporção 5 por 4. Na 4 por 3 e 3 por 2. Ok? Então, esses aí são os valores em que você pode estar colocando aí a sua proporção de tela como a opção da classe Beamer. Tem também uma outra opção, né, que pesquisando aí eu acabei encontrando, né, essa opção Draft. Seria um rascunho, né? Para que serve? Quando você coloca essa opção, ela faz com que não apareçam na apresentação, por exemplo, nomes do autor, da instituição, bem como a numeração de páginas, seções e subseções, né? Então, assim, a sua apresentação ela fica um pouco mais limpa, né? E aí fica como se fosse um rascunho mesmo, né? Você vai ver ali, se concentrar no conteúdo da sua apresentação, em preparar ela direitinho, colocar todo bonitinho ali, todos os cálculos ou o que quer que seja que você queira colocar na apresentação. E aí você usa essa opção aí para estar escondendo o número de subseção e etc. E aí depois, quando você terminar de fazer seu rascunho, você pode retirar o draft, né? Então, vamos olhar aqui. Eu vou fazer 2 frames aqui. Deixa eu ver se... como é que vai ficar. Eu fiz o frame 1, frame 2. Deixa eu colocar um tema aqui. Daqui a pouco eu volto para falar o que é tema, só para ele numerar aqui. Eu quero que ele numere. Ó, se você observar aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, tem a numeração dos slides aqui, né? Temos aqui a numeração dos slides, né? Aqui tem o primeiro slide e o segundo slide, ó. E aí aqui tem o segundo. Agora eu vou aqui nas opções, eu vou colocar aqui, vou colocar mais uma opção, vou colocar Draft.
Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ele mudou aqui, ó. Ele tirou essa cor aqui, ficou tudo cinza, ó. Então, você se concentra no conteúdo do interior do seu slide, né? Você se concentra em desenvolver o que você vai escrever aqui, né? Texto, texto e assim por diante, né? E aí a opção Draft ativada, ela deixa aí com essa aparência aí de rascunho. Quando você retira a opção Draft, você aí aparece novamente, ó, aparece aqui a data, ó, né? Aparece aí o slide 1 de 2, slide 2 de 2 e assim, né, sucessivamente, tá? Então, nós temos aí mais essa opção, né, essa opção Draft. Vamos falar agora da posição do texto nos frames, né? Essa opção T aqui, dentro do comando Document Class, ela vai fazer o que? Ela coloca o texto na parte superior, vertical, dos slides por padrão. Você também pode substituir isso para frames individuais usando a opção C para centralizado ou B para bottom, né, que seria no caso a base do seu slide. Então, como é que funciona isso na prática? Voltando aqui no Overleaf, né? Eu vou aqui, ó, eu vou tirar essas opções aqui, tá? Para colocar só a opção que eu quero, mas antes disso eu vou deixar sem opção nenhuma. Eu vou tirar esse tema aqui também, né? Para ele não confundir muito a gente. E observa o que está acontecendo. Eu coloquei o texto aqui, ó. E por padrão, o texto ele já vem centralizado, ó, né? Um pouco mais aqui no meio, um pouquinho acima do meio do slide. Isso é padrão do LaTeX. E aí, se você for colocar mais texto, né? Texto, texto. Lembrando que esse comando aqui, 2 barras, é quebra de linha, né? Dá um salvar aqui, Ctrl S, ó. Aí ele vai ficando sempre aqui, ó, nessa partezinha mais do meio do seu slide. Isso aí é o padrão do LaTeX. Mas se você quiser mudar, se você quiser que por padrão o seu texto venha no topo do slide, você coloca aqui a opção T. E aí, aqui ficou sem texto, né? Deixa eu voltar o texto aqui. Por padrão agora vai ficar o texto no topo, ó. Olha só. Então o texto agora, ó, ele começa a ser escrito, ó, lá no topo da página, ó. Aqui em cima, ó. Se eu tirar o T, normalmente vai ficar normal, ó. Vai ficar no meio, né? Aqui no meio do frame. Colocando o T novamente, vai para o topo. E aí, esse padrão vai valer para todos os frames, ó. Note que aqui no segundo frame também o texto começou a ser escrito no topo. Mas você pode mudar isso para um frame ou outro que você queira, usando a opção C para centro e B para base. E aí, no caso, você vai colocar a opção como? Você vai lá naquele frame, esse aqui é o segundo frame. Você coloca aqui, após o begin frame, você abre o colchete e aí bota aqui um C, por exemplo. E aqui o texto vai ficar agora no segundo frame, o texto vai começar do centro. Olha aí, ó. O texto aqui começa do centro no segundo frame e no primeiro ele está no topo, porque o padrão agora é o topo. É o texto iniciar no topo do frame, por conta dessa opção aqui. Agora, você também pode colocar aqui a opção C, né? Vai ficar o centro em todos. E você pode botar, por exemplo, o T aqui em um frame separado, né?
E aí ele vai ficar agora, por padrão, vai ficar centralizado em todos. E naquele onde você botou o T, ele vai ficar no topo. Mas se você quiser que ele fique lá na base, você bota o B aqui, ó. E aí aqui, esse primeiro frame, ele está no padrão, que é centralizado. E o segundo frame, que foi onde eu coloquei esse comando aqui, o texto vai aparecer, ó, a partir da base. Certo? Então nós temos aí essas opções aí da classe Beamer para você posicionar o seu texto nos frames, dentro dos frames, né? Seguindo, vamos falar agora da página título. A página título, geralmente, ela é o primeiro frame de uma apresentação Beamer, né? Para criá-la, nós devemos colocar no preâmbulo do documento os seguintes comandos. /title, né? Abre aqui o chaves, coloca o título da apresentação, fecha chaves, barra invertida subtítulo, caso você queira colocar um subtítulo. Temos esse comando aqui para colocar o nome dos autores, né? /author. E aí você vai colocar aqui, entre colchetes, você pode colocar um nome abreviado, se você quiser. Se não, você pode suprimir essa parte. E aqui, você tem aqui o nome entre chaves, né? A mesma coisa para a instituição, só que a instituição você vai usar o comando barra invertida institute, para colocar o nome da instituição, e o /date para colocar a data, tá? Então, depois que você fizer isso aqui, colocar tudo isso aqui no preâmbulo do seu documento, da sua apresentação Beamer, você, para que ela apareça na sua apresentação, você precisa colocar esse comando aqui, ó, /titlePage. Se você não colocar, ele não vai fazer a página título. Então, vai ficar sem a página título. É similar ao que acontece para um documento, por exemplo, na classe article, onde você coloca o comando /makeTitle, né? M-A-K-E title, né? Make title. Lá na classe article você usa o make title, por exemplo. Aqui a gente usa title page. Então, vamos ver aqui. Um exemplo. Então, eu vou pegar aqui agora isso aqui, vou copiar e vou levar lá para o overleaf. E nós vamos preencher aqui aonde? No preâmbulo do meu documento. Lembrando que o preâmbulo é antes do begin document. Vou colocar aqui, ó. E aí eu vou chamar essa apresentação aqui de, por exemplo, se eu quero fazer uma aula sobre Teorema de Pitágoras, aí eu vou colocar aqui. Teorema de Pitágoras. A minha palestra é sobre Teorema de Pitágoras, né? Vou colocar aqui o use package. Vou botar aqui Babel, né, para reconhecer o português. Então, Teorema de Pitágoras, subtítulo. Eu não vou colocar subtítulo aqui, algum subtítulo. Né? Digamos que você queira colocar algum subtítulo, né? Ou então você pode botar, sei lá, Teorema de Pitágoras. Aí você bota 2 pontos, uma demonstração geométrica, né? Aí você pode colocar aqui, ó, professor Eli Anderson. E aqui nesse entre chaves eu coloco esse nome abreviado. O que eu quero dizer com isso? Você pode botar aqui simplesmente professor Eli Anderson. E aí vocês vão ver onde é que vai aparecer isso aqui. Instituição. Instituto Federal do Maranhão. Instituição do palestrante. E aí você pode colocar aqui a sigla da IFMA. E a data, eu posso botar a data /today, né? Quando eu coloco esse comando aqui, /today, ele vai colocar a data como se fosse a data atual, a data de hoje. Se você quiser colocar uma data específica, por exemplo, se você estiver
planejando uma apresentação que vai ser feita, sua apresentação vai ser no dia 2 de dezembro. Aí você bota aqui, 2 de dezembro. E aí lá você vai fazer o seu título. Aí para fazer o título, como tá aqui na instrução, a gente coloca o que? Esse comando barra title page logo após o begin document. Detalhe que ele vai aqui logo após o begin document, tá? E aí vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Vou dar um Ctrl S aqui. Olha só. Então, o título fez, ó, Teorema de Pitágoras, 2 pontos, tá aqui, ó. Aí apareceu o quê? O subtítulo, né? Professor L. Anderson, tal, tal, tal. Aqui o nome do autor, né? Daquela palestra, o palestrante, no caso. A instituição do palestrante, a data que você colocou. Se botar o barra today, né? Aí ele vai colocar a data completa, tá? Que seria a data de hoje. Aí, e para que serve essas opções que eu coloquei aqui entre colchetes, ó? Que eu coloquei sigla e nome abreviado. Isso, quando você usar um tema, que eu vou falar mais na frente um pouquinho, mas olha só aqui o que acontece. Vou colocar um tema aqui, boa dica. Vou dar um Ctrl S. Olha o que acontece quando você usa aqui um tema, ó. Então aqui, ó, se eu der um zoom, nesse tema ele fez o quê? Ele colocou aqui no pezinho, ó, ele colocou o nome do autor completo, é isso tudo aqui. Mas aí eu abreviei, né? Aqui, ó, só professor L. Anderson. Aí o que vai aparecer aqui, ó? Só Prof. L. Anderson. Não vai aparecer aquele nomezão enorme, né? Da mesma forma, aqui, ó, você tem Instituto Federal do Maranhão. E aí eu coloquei aqui a sigla, ó. Aí aqui do ladinho aparece o quê? Professor L. Anderson, IFMA. Aqui, ó, aparece o título, né? Que no caso tem esses 2 pontos, porque eu botei 2 pontos aqui, ó. Se não tivesse 2 pontos, não teria. E aqui a data, né? E aqui a numeração dos slides, ó. Ok? Então, essas opções, é lógico que se você não quiser colocar, você não precisa colocar nada aqui, ó. Mas elas são bacanas para você aparecer ali, né? Então, se você não colocar, vamos ver como é que vai ficar. Ó, olha só, se eu não coloquei, ó. Então ele colocou o nome completo do autor aqui, ó, e o nome completo da instituição, né? E aí às vezes não fica muito legal, porque pode ficar do jeito que tá aqui, ó, um pouco cortado, né? Não vai aparecer. Então você vai lá e faz o quê? Coloca aqui a opção, né? Só Professor L. Anderson, mais resumidinho, bota aqui a sigla na opção aqui do Instituto e aí já fica bacaninha aqui, ó, coube tudo, certo? Então uma dica aí também para você fazer a página título. E como eu falei, vai fazer a página título se você usar o comando barra title page. Vamos comentar aqui, ó, para ver o que é que acontece. Eu comentei e olha só, ele não fez a página título, ó. Começou do primeiro frame, aquele primeiro frame que tá aqui, ó, e depois foi pro outro frame, só tem 2 slides, ó, né? Mas se eu colocar o comando, observa que o comando ele vai logo após o begin document e antes de você iniciar o primeiro frame, né? Então, se eu botar o comando barra title page, ele vai fazer aqui, né, a sua página título, tá certo? Criação das lâminas, né? Então vamos voltar aqui a falar da questão da criação das lâminas, né? Como eu disse antes, uma apresentação no Beamer ela é formada por um conjunto de frames, que são os slides da apresentação, né? Então,
Para gerar o slide anterior a este, foram utilizados os seguintes comandos, ó. Então, esse slide anterior aqui, ó, onde eu coloquei criação das lâminas, o comando que foi usado foi esse aqui, ó. Begin frame, coloquei um begin center, o begin huge para que a letra ficasse grandona, né? Fechei o ambiente, fechei aqui o ambiente center e fechei o ambiente frame, certo? Então, em geral, todo slide seu vai ser uma coisa parecida com isso. Você vai ter o... Parecido não, vai ter que ser desse jeito. O begin frame, o end frame e aqui dentro você tem o seu conteúdo, né? E aí, o slide ele pode ser usado naquele formato, que é esse aqui, ou também você pode utilizar esse outro aqui, né? Que é o comando /frame, abre chave, aí você põe o conteúdo do slide aqui dentro, fecha chave, né? Eu particularmente utilizo mais esse primeiro. E se você for aqui no Overleaf e estiver trabalhando nele, se você digitar begin, abre chave F, ele já vai te dar a opção aqui do environment com autocompletar. Basta você clicar aqui, ó, que ele já vai fazer o ambiente frame para você. Então, assim, tem essa outra maneira de fazer também dá para você fazer, mas eu recomendo você utilizar essa primeira aqui, né? Eu já trabalho mais com essa, né? /begin frame. E aí, para você inserir um título no seu frame, um título naquele slide, você coloca aqui, ó, essas chavezinhas aqui logo após o begin frame, coladinho, tem que ser coladinho, não coloca espaço não. Então aqui, ó, vou apagar esses aqui para ficar só um, ó. Então aqui, ó, ele já fez para mim, ó, o begin frame, aí eu abro chave e aqui eu coloco o título do slide, né? Então, por exemplo, ó, esse slide aqui, ó, que eu tô falando aqui, criação das lâminas, isso aqui, ó, para aparecer essa criação das lâminas aqui em cima, eu vou fazer uma coisa como essa, eu vou aqui e coloco assim, ó. Aí eu vou falar, criação das lâminas, tal, 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 né? E aí dou um Ctrl S aqui, e aí ele vai fazer o meu frame, ó. Tá aqui o frame, ó. Aqui o conteúdo do frame e aqui o título desse meu slide, né? O título do meu frame, né? Se eu quiser fazer um outro frame e colocar um outro título, eu vou fazer do mesmo jeito, outro título, né? Segundo frame. E aí, Ctrl S aqui, ele vai compilar. E ó, fez aqui um frame, fez o segundo frame com outro título, certo? Então é assim que funciona para você fazer um frame. Há também a possibilidade de você colocar um subtítulo em um frame, se você quiser. Então, se você quer botar o título e o subtítulo, aí você vai botar aqui essa chavezinha referente ao título e depois você vai botar uma outra chavezinha aqui, ó, referente ao subtítulo. Então vamos lá, ó. Então aqui, criação das lâminas. Abre chave novamente, subtítulo. E aí eu vou dar um Ctrl S aqui, ó. E você vai ver aqui no nosso, ó, no nosso frame ficou aqui o título, criação das lâminas e aqui subtítulo, ó, certo? Então você também pode estar usando aí um título e um subtítulo com o Beamer, né? Em cada frame que você estiver trabalhando. É óbvio que se você não colocar nada, vai aparecer apenas o conteúdo do seu frame. Mas, se você tem, por exemplo, uma apresentação que você quer estruturar, né? E aí, às vezes você quer apresentar uma definição,
sei lá, ou um teorema, e quer dar destaque naquele momento da apresentação, você pode colocar um título ali só naquele frame. E aí o outro frame ele fica sem um título, né? Fica normal, só com conteúdo, né? Ou então você pode botar um em cada frame, né? Cada frame você pode botar lá um tipo. Se você quiser, por exemplo, trabalhar como eu fiz aqui, ó. Eu tô numa mesma sessão, eu coloco aqui, ó, o mesmo título, aqui um título num slide, aí no outro slide botei o mesmo título para eu indicar que eu tô na mesma sessão, né? Continuei com o mesmo título, coloquei agora um subtítulo, né? Não à toa eu coloquei aqui subtítulo do frame no subtítulo, né? E agora a gente vai passar para a próxima sessão. Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo, desse formato, também dá para você fazer com esse outro comando aqui. Embora eu ache que, eu particularmente acho que aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Mas isso aí vai de cada um, né? Se você quiser utilizar esse outro comando aqui, ó, você também pode trabalhar com ele, né? Então aqui, ó, vamos lá. Dá um Ctrl S aqui, ó. O barra frame, e aí ele fez aqui, ó, o título do frame, ó, com esse comando barra frame subtítulo e barra frame subtítulo, né? Eu particularmente acho que assim dá um pouquinho mais de trabalho, porque para você abrir o frame você tem que botar um comando barra frame. Para colocar o subtítulo você tem que colocar outro comando barra frame título. E para botar o subtítulo, outro comando barra frame subtítulo. Mas se você preferir, você também pode estar utilizando assim. Do outro jeito é begin, e aqui tem o autocompletado overleaf frame. E ele já te dá, ó, já colocou o formatinho aqui do título do frame. Eu já posso só ir aqui e fazer título do frame. E se quiser um subtítulo, abre chaves e coloco subtítulo. E aí vai dar o mesmo resultado aqui, ó, conteúdo do slide, cópia aqui. Então eu estou compilando já, ó, olha só, esse aqui é o primeiro frame, ó. Esse frame aqui que eu estou apontando agora foi criado com esses comandos aqui, ó, da linha 15 até a 18. E esse outro frame aqui, ó, igualzinho ao outro, a diferença apenas aqui no cópia, ele foi criado com esses comandos aqui da linha 20 até a linha 22, tá? Então aí você pode escolher, né, aquele comando que mais você gostar, né, que mais te agradar, para estar fazendo os frames. Seções, subseções e sumário. Então, para a gente utilizar seções e subseções no LaTeX, aliás, no LaTeX não, no Beamer, é similar ao que você já usa em outras classes, né? Para você estruturar a sua apresentação. Então, se você, por exemplo, fez a sua monografia usando o LaTeX, você também pode fazer a apresentação, né, a sua apresentação de slides, quando você for lá apresentar a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese para a banca, você também pode estar fazendo seus slides usando o LaTeX. E aí você pode também estruturar a sua apresentação de slides usando seções e subseções, assim como o seu trabalho também está estruturado usando seções e subseções, inclusive as mesmas. O bacana é que quando você utiliza o Beamer, como ele é uma classe LaTeX, a grande maioria dos comandos que você já usou na sua monografia, no seu texto que foi escrito usando LaTeX, você pode aproveitar eles, fazer basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar na sua apresentação Beamer e vai funcionar. Então,
imagina que você fez lá no seu trabalho, você fez uma sessão onde você trabalhava com, você colocava, sei lá, sessão que falava sobre fórmula de Cardano, né? Ou então, vou colocar assim, raízes de equações, né? Raízes de equações, né? E aí, você quer trazer essa mesma seção para colocar na estrutura da sua apresentação de slides. Então, você também pode usar o comando section aqui sem problema nenhum. Se você quiser colocar aqui a subseção, também você pode colocar. Também vai funcionar, né? Subsection, subseção 1, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer uma estruturazinha de trabalho. Então, imagine que você tem aqui seção, section, seção 1. Aí dentro da seção 1 nós temos duas subseções. Subsection, subseção 1.1, né? Subseção A, subseção B. E aí nós temos uma seção 2. E dentro dessas seções eu vou colocar frames. Begin, frame. Vou colocar aqui, nesse primeiro frame, vou colocar estamos na seção A. Agora eu vou colocar um frame aqui na subseção, né? Na subseção B. Então, estamos na subseção B. Estamos na seção 2. Tá? Então, eu vou agora compilar aqui, Ctrl S. E olha só o que ele fez. Ó. Fez aqui a seção, seção A. Só que eu não estou conseguindo... deixa eu mudar esse tema aqui. Esse tema aqui não está mostrando. Espera aí. Deixa eu botar outro tema aqui. Deixa eu botar esse aqui. Ver se vai funcionar aqui. Ó, tá aqui, ó. Olha só. Eu vou tirar o title page para ficar melhor da gente ver essa subdivisão. Então, ó. Olha só, aqui, ó. Eu coloquei o begin, aqui o section, aqui, ó. Section barra seção 1. E aí eu fiz uma subseção A, ó. Aí olha como é que tá no slide, ó. No slide apareceu aqui, ó, seção 1, subseção A. Por quê? Porque esse meu frame aqui, ó, ele tá dentro da subseção A. Aí quando eu termino aqui, ó, que eu passar para o outro frame, o segundo frame, ele já tá na subseção B, ó. Então se eu descer um pouquinho aqui, ó, o segundo frame, ó, estamos na... Ó, tá vendo? Ó, já está na subseção B. Seção 1, subseção B. O meu terceiro frame, ele já vai estar na seção 2, ó. Estamos na seção 2, ó. Aí você vai ver que aqui, ó, quando eu passar para outro frame, eu já vou ter o quê? Apenas a indicação da seção, ó. E não mais de subseção, porque eu não defini subseção aqui dentro da seção 2.
É óbvio que você pode nomear, eu coloquei seção 2 apenas como um exemplo, mas você pode nomear essa seção com um nome que você quiser, né? Aqui, sei lá, nome, método de Gauss, ou equação, sei lá, equação. Vou botar aqui, equação do segundo grau. E aí, se você nomear a seção 2 como equação do segundo grau, quando você compilar novamente, aqui vai aparecer, ó, equação do segundo grau, ó. Se eu nomear a seção 1 como equação do primeiro grau, aí lá onde tem seção 1 vai mudar e vai ficar equação do primeiro grau, ó. Certo? E essas seções, elas são numeradas. Só que essa questão da numeração, ela vai ficar mais evidente quando você colocar o sumário, tá? Mas em geral, vai funcionar assim como funciona lá para outras classes do LaTeX, classe report, classe article, né? Se você quiser que a seção seja numerada, você coloca o /section sem o asterisco. Se você quiser que a seção seja uma seção não numerada, aí você põe um asterisco. A mesma coisa para subseções. Atenção! Tais comandos devem estar entre os ambientes que delimitam cada frame. Então, se você observar aqui, ó, veja que o section, eu não coloquei ele dentro de um ambiente desse aqui, ó, entre um begin frame e um end frame. Eu não fiz isso aqui, ó. Você não pode fazer isso aqui, ó. Estou fazendo agora, tá? Não coloque aqui o section ou subsection dentro de um frame. Você não coloca. E aí, se você compilar aqui, não vai dar muito certo, não. Às vezes aqui ele rodou, mas às vezes pode ser que dê algum erro. O que eu recomendo? Coloque sempre fora, tá? Em geral, a gente coloca fora. Tem outra maneira também de você fazer uma seção, que é o begin section. É definir um ambiente, né? Begin section. E aí você coloca onde você quer encerrar a seção, você pode botar o end section. E aí aqui você bota o nome da seção, né? Bem aqui, ó, seção 1,5. Né? Embora aqui é uma questão de gosto, mas... E aí, ó, se você ver aqui, a gente está com um frame aqui na seção 1,5 aí, né? Equação do primeiro grau, seção 1,5, tá? Então, você pode usar o begin section, mas eu acho que dá um pouco mais de trabalho. Eu prefiro usar direto mesmo já esse section aqui, ó. Section, aí você coloca aqui, equação do primeiro grau, né? E aí, aqui já inicia a sessão. Quando é que vai acabar a sessão? A sessão, ela vai continuar seguindo todos os frames. Ela só vai acabar quando você iniciar uma outra sessão. Então, se você não iniciar uma outra sessão, vai ser essa sessão aqui, a equação do primeiro grau, até o final. Então, imagina que eu botei aqui, ó, eu vou tirar esse section equação do segundo grau aqui, ó. Então, vamos observar quais que eu ainda tenho. Eu tenho só o section, equação do primeiro grau, aí depois eu tenho a subseção A, onde não tem nada, nenhum frame. Agora eu vou botar o frame aqui, ó.
Tem a subseção B aqui, na linha 20. Aqui tem um frame dentro da subseção B. E aqui, ó, tem esse frame, mas eu não defini mais aqui a seção 2. Então, vou dar um Ctrl S. Olha aqui em cima, ó. No primeiro frame, ele está lá na primeira seção, que é a seção que está definida aqui, ó. Equação do primeiro grau. E está na subseção A. O segundo frame, ele também continua na mesma seção e está na subseção B. E o terceiro, ó, olha o que aconteceu. Ele continua na seção, na primeira seção, e na subseção B. Por quê? Porque depois desse subsection aqui, ó, eu não coloquei mais nenhum subsection para me abrir uma subseção nova. E também não coloquei mais nenhum section para abrir uma seção nova. Então, quando você usa o section dessa forma, ele inicia a partir de onde você coloca o comando e ele só vai terminar quando você colocar um outro comando do mesmo nível. Então, o section, ele só vai só vai parar aquela seção quando você botar uma outra seção. Se você não botar, aquela seção vai ser a mesma seção até o final de seus slides. Da mesma forma, o subsection. Ok? Então, vamos passar para frente. Né? Criação do sumário. Então, o sumário, você pode criar ele usando esse comando aqui, ó. Um desses dois comandos. Vamos usar esse segundo aqui, ó, /beginFrame, né? Aqui, esse comando para colocar o título no frame, o título sumário, né? Table of Contents. Esse comando /Table of Contents é o que vai gerar o sumário e aqui fechar o frame. Então, de forma resumida, o comando que gera o sumário é esse aqui, Table of Contents. Esses outros dois comandos são para você posicionar o Table of Contents dentro de um frame, tá? Então vamos testar aqui, ó. Nós já temos aqui as nossas seções, subseções, e aí eu vou fazer o quê? Logo após o Begin Document, eu coloco o /TitlePage, que gera a minha página título, e aí eu vou abrir aqui Begin Frame. No título do frame eu vou colocar sumário, e aqui eu vou botar Table of Contents. E vamos aqui compilar. Então aqui, ó, você tem aí a página título, e aí agora olha só aqui no nosso segundo frame você tem o sumário, né? E aqui você tem a seção 1, né? E aí a subseção A e subseção B. E aqui, se eu botar de novo aquele comando section, né? Seção 2. Vou dar um Ctrl S. Quando você compila agora, ó, o seu sumário, ele tem a seção 1, subseção A, a subseção B e a seção 2 também. Certo? Então, é assim que a gente utiliza aí o sumário, né? O sumário e as seções e subseções. Vamos agora falar, né, dos temas. O que são temas, gente? Os temas, eles são os presentation themes, né? Temas de apresentação, facilitam a alteração da aparência de uma apresentação. Conceitualmente, um tema de apresentação determina cada detalhe de uma apresentação. Assim, a escolha de um tema de apresentação específico configurará, digamos, o formato e cor dos números usados na enumeração dos slides, bem como a cor de fundo dos slides, qual fonte é usada, formato dos botões e assim por diante. Então, pessoal, o que é um tema? Um tema, ele vai ser um conjunto de configurações pré-definidas que vão ser aplicadas à sua apresentação, né?
Esse conjunto de configurações, eles vai definir geralmente quais são as cores que vão ser usadas na apresentação, a cor de fundo, as cores dessas barrinhas onde você aparece aqui o nome das seções, né? Que tipo de fonte vai ser usada, tamanho da fonte, a disposição geométrica dos elementos na apresentação, onde fica o título, onde vai ficar uma barra de menu, ou se vai ter, se não vai ter, como é que fica estruturada a questão dessa janela aqui do título, né? Onde vão ficar esses botõezinhos aqui, ó. Você nota que aqui também tem os botõezinhos, ó, aqui, ó, para você passar, ó, próximo slide, você pode clicar na própria apresentação, ó. Você tem botões aqui, ó, né? Aí você pode passar para a próxima seção, para a seção anterior, ó. Então aqui você vai mudando, ó, pulando de seção em seção, ó. Criação das lâminas, né? Então, o tema, ele vai definir tudo isso aqui, ó. Vai definir a cor desse texto aqui, ó. A numeração que vai aparecer aqui, né? Tudo isso vai ser definido pelos temas. Tá ok, pessoal? Vamos lá, aqui. Então, tudo aí vai ser definido pelos temas. E aí, para nós usarmos um presentation theme, né, um tema de apresentação no LaTeX, nós devemos declarar no preâmbulo do documento esse tipo de comando aí, ó. É o use theme, abre chave, coloca-se o nome do tema e aí você fecha chaves, tá? Então, para usar um tema, você bota esse tipo de comando. Aqui, se você observar, ó, eu coloquei aqui, ó, esse mesmo tema da apresentação que eu estou usando aqui. O material que eu preparei dos slides é o Cambridge US. Eu coloquei aqui, ó, use theme. Se você vê que ficou parecido, ó. Se eu modificar aqui, colocar o aspect ratio igual 169, né, 16:9, aí ele vai ficar no mesmo formatinho que tá lá, ó. Fica no mesmo formatinho, tá vendo, ó? Que é essa daqui, ó. E aí existem vários temas pré-definidos no LaTeX que nós podemos estar utilizando em uma apresentação, tá? Então aqui a gente tem vários temas, né, que são pré-definidos, né? Tem esse Arbor, Antibes, Bergen, Berkeley, Berlim, Boadilha, Cambridge US, Copenhagen, né? Etc, etc. Tem vários aí, tem uma lista de mais de 20 temas padrão. Esses são os temas padrão do LaTeX, tá? Então, basta que você faça o quê? Aqui, aonde tem esse comando, use theme, no preâmbulo, né? Você abre chaves e coloca um desses nomes aqui, ó. Então, vamos testar mudar o tema. O tema que a gente está utilizando lá é esse aqui, ó, Cambridge US. Então, vamos observar, ó, o Cambridge US, né? É esse aí que a gente está usando agora. O aspecto da apresentação é desse jeito aqui, ó. Eu vou mudar, vou escolher um aqui aleatoriamente. Sei lá, vamos pegar esse aqui, ó. Então, se eu substituir aqui no lugar, vou tirar aqui o Cambridge US, pagar e botar esse One Less Pins. Vamos ver como é que vai ficar a nossa apresentação, ó. Olha só, mudou as cores, ó. Antes era mais avermelhado, agora é mais azul. Tem uma barra preta aqui, ó, né? Então, é um esquema de cores aqui diferente do que estava anteriormente. Se eu escolher outro aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó. Ele vai modificar também, ó.
Ó, mudou um pouquinho, né? Ó, já ficou aqui a seção, subseção aqui. Se a gente pegar, por exemplo, esse aqui, Singapore, vamos ver como é que vai ficar. Ó, já modificou, né? Já é um outro esquema de apresentação, tá? Então você pode estar utilizando, né, na sua apresentação qualquer um desses temas, né, para estar modificando, né, a aparência da sua apresentação de uma forma bem simples, né? Aí eu coloquei agora esse aqui, já modificou aí o formato da apresentação, né? Já modificou as cores aí. Mas aí você se pergunta assim: ah, professor Elianderson, mas aí eu não tô gostando, não gostei de nenhum desses. Eu achei feio. Esses temas aí são muito feios. Tinha que ter uns temas mais bonitos, uma maneira mais, sei lá, de incrementar mais, ficar mais bonitinho, né? Aí pra minha apresentação ser. Eu quero uma coisa um pouco mais chamativa, diferente, né? Tem uma dica que é essa que eu vou falar para vocês agora, que é uma biblioteca de templates do Overleaf, né? Você pode ainda usar essa biblioteca aqui, ó. Ela tá nessa página aqui, ó, né? www.overleaf.com/latex/templates/tagged/presentation. Se eu clicar nela aqui, ó, nós vamos para essa página, né? Ó, olha só que aqui eu coloquei um link clicável lá na nossa apresentação, né? E aí a gente vai aqui para essa página, ó, e você tem aqui uma página do Overleaf que tem modelos, né? Templates, modelos, apresentações. E aqui você tem dezenas, eu acho que deve ter até centenas de modelos diferentes de apresentações que você pode navegar por eles aqui, ó, e escolher um que você mais gostar. Deixa eu passar aqui mais para frente, ó. Ó, então aqui, ó, tem um modelo aqui da UF, né, Universidade do Paraná, né, a Federal de Tecnologia do Paraná. Então aqui tem um modelo padrão, né, para fazer uma apresentação de lá, né. Foram eles que desenvolveram, né. Então aqui tem outros modelos. Geralmente são modelos de pessoas que trabalham em alguma instituição e faz um modelo ali personalizado. Eles criam um modelo personalizado para aquela instituição. Aqui, ó, template para apresentações, Departamento de Estatística da Universidade Federal da Paraíba, né? Então aqui nós temos mais outros modelos aqui, ó. Beamer Food 16:9 e o CPH, né? Uninove, Beamer Uninove, né? Temos vários modelos. Você pode navegar aqui, achar aquele que você acha que ele tá bem bacana, ó. Tem esse aqui, ó, Oslo Match, Beamer, Tem, né? E aí você vai aqui, ó, para trabalhar com algum deles, você pode clicar aqui, ó. E aí você tem aqui Open as a Template. Clica em Open as a Template. E aí ele vai abrir como um modelo. E aí você pode editar em cima desse modelo, ó. Deixa eu. Olha só. E aí você pode trabalhar em cima desse modelo aqui, ó. Olha aí, ó. Amarelo, né? Aqui, ó. Uma formatação totalmente diferente, ó. E aí você pode ir escrevendo aqui, editando o modelo, né? E fazer uma apresentação um pouco mais diferente, né? Diferente daqueles temas padrões. Então, é bem bacaninha essa dica aqui de usar os templates do Overleaf, né? Deixa eu voltar mais, né? Vamos voltar. Tá?
Então nós vimos aí essa dica, né, gente? Né? Sim, e eu não posso deixar de lembrar vocês o seguinte, atenção. Note que neste caso, quando você quer usar esses modelos aqui, os modelos que aparecem nessa biblioteca poderão ser usados no Overleaf, porém não irão funcionar de imediato em um editor offline apenas copiando e colando os comandos. Ou seja, você está lá editando no Overleaf. Ah, eu não quero editar no Overleaf, eu quero editar no meu computador. Mas eu quero que fique bonitinho, que nem está lá no Overleaf. Então você tem que procurar lá naquele modelo, ver como é que você tem que fazer, se você tem que baixar uma classe lá que eles fizeram, né, para instalar no seu computador, você tem que baixar alguma coisa a mais para poder ver se vai funcionar no seu editor offline. Mas, né, por comodidade, você pode trabalhar diretamente no Overleaf, né, um editor online que você não precisa instalar nada no seu computador e lá vai funcionar, vai gerar o PDF da sua apresentação e depois você baixa o PDF da sua apresentação e apresenta ela normalmente, tá certo? Então essas aqui foram as nossas referências para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.